Oi, hoje eu vim com um vídeo muito legal aqui no canal que se chama Draw My Life. E eu sou uma das poucas youtubers que ainda não fez esse vídeo, mas eu vi um vídeo parecido nesse formato com fotos e achei ele bem mais interessante, até porque minhas habilidades de desenho não são lá uma Brastemp. Essa sou eu, com mais ou menos 3, 4 anos, e quem me olha assim com essa cara de sapeca nem imagina as coisas que eu já passei quando eu era mais nova. E eu vou contar um pouco da minha vida pra vocês hoje. O meu nome todo é Jennifer de Aquino Lobianco Maé, mas vocês me chamam de Jenny. E eu nasci no dia 30 de 10 de 1993, o que me faz hoje ter 22 aninhos. Esses são os meus pais. Minha mãe se chama Mônica e o meu pai, Rony. E antes que me perguntem, eu tenho uma família muito misturada. Da parte da minha mãe, a maioria são argentinos e irlandeses. E do meu pai, italianos. Não sei de onde veio meu último nome, que é francês, mas um dia eu descubro. E pra quem não sabe, eu nasci prematura de 5 meses e meio. E na época, gente, era muito raro uma criança nascer tão prematura assim. Hoje em dia a gente ainda encontra alguns casos. Mas minha mãe dizia que saiu até em jornal porque eu era muito pequena. Ela costuma me falar que eu cabia tipo na palma da mão dela. E essa é uma foto que eu tenho dentro da incubadora e dá pra ver que eu era bem pequenininha. Por causa da minha prematuridade, eu tive várias complicações depois do meu nascimento. Dentre as mais graves estavam colamento nos pulmões. Eu tive também alguma coisa no diafragma que não me permitia respirar direito e por isso eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. E até hoje eu tenho a cicatriz dessa cirurgia na minha barriga. E eu também tive hemorragia intracraniana grau 4, que é a mais séria. A minha área de estudo não é medicina e eu tô longe de ser especialista nesse assunto. Mas segundo a minha mãe, os médicos disseram pra ela que meu cérebro estava todo tomado por sangue. E eles estavam muito sem esperanças, porque além de eu ter todos esses problemas, o meu peso era muito baixo, eu tinha menos de 1 quilo. O nível de mortalidade de um bebê que desenvolve hemorragia intracraniana grau 4 é muito elevada. E os médicos diziam que se eu não falecesse, eu podia também ter uma paralisia cerebral. E eles falavam isso pra minha mãe, então imagina o desespero dela. E aí a gente vê como Deus é misericordioso e como os planos dele são muito maiores que os nossos. Na época, minha mãe não era cristã, mas meu tio, que morava nos Estados Unidos, por sinal, é o único tio que eu tenho de parte de mãe, ele já era pastor. E eles ficaram no telefone por cerca de 1 hora, orando e clamando pela minha vida, porque no estágio que eu tava, só um milagre. E meu tio falou que ele entregou a minha vida a Deus, assim como o profeta Samuel. Depois que eles desligaram o telefone, minha mãe fala que sentiu uma coisa dentro do coração dela que dizia pra ela olhar pra mim uma última vez, antes dela ir pra casa. Então ela foi até a incubadora e viu que eu tava me mexendo, e era uma coisa que eu não fazia antes. Então ela começou a gritar, as enfermeiras pedindo socorro porque ela achava que eu tava morrendo. Os médicos me pegaram correndo e me levaram pra fazer uma bateria de exames, porque eles acreditavam que meu quadro tava ficando muito pior. E aí minha mãe diz que isso levou mais ou menos umas 6 horas. Quando eles me trouxeram de volta, a médica tava com uma cara de espanto e a única coisa que ela conseguiu falar pra minha mãe foi isso. Em 25 anos de medicina, eu nunca vi isso acontecendo. Ela não tem nenhum risco de sangue na cabeça. Há quem não acredite em milagres, mas eu tenho certeza que eu sou a prova viva do amor e do cuidado de Deus. E eu fui crescendo. É claro que eu tive outras complicações ao longo da minha vida, principalmente quando eu era pequena. Minha mãe diz que ao longo do meu primeiro ano eu tinha sopro no coração e outros problemas, então às vezes eu ficava roxa, sem ar, e ela tinha que ficar sempre do meu lado pra dar petelecos em mim pra ver se eu voltava a respirar normalmente. Ficava roxa igual essa bexiga. Eu fui criada com muito amor, e eu acho que essa foi uma das chaves de eu ter superado todos os meus obstáculos que vinham na minha frente. Porque com 2 anos os médicos falaram que eu não ia andar. Com 6 falaram que eu estava com hidrocefalia. E talvez se a gente não tivesse tido fé num Deus que move montanhas e ter acreditado tanto nesse amor, eu não estaria aqui. Com 2 anos, meus pais se separaram. E é engraçado como a nossa memória funciona, porque eu lembro exatamente da cena. Mas não foi nada muito extravagante, não. Mais ou menos nesse período também foi quando eu entrei na minha primeira escola, que foi o Gense. E eu fiquei lá até a minha 4ª série. Eu não sei como se diz hoje em dia isso, mas na minha época era 4ª série.
E foi um período muito gostoso da minha vida. Eu aprendi demais e conheci pessoas espetaculares que eu guardo até hoje comigo. O Gil, a Holly e a Lu são provas disso. Me conheceram desde pequenininha e eu tenho a sorte de ainda chamar eles de amigos. Mas também tem outros que não estão na foto que ainda tenho contato. E foi no Gens que eu aprendi a ler, a escrever, a gostar de estudar, a gostar de música e, o mais importante de tudo, a ter valores. E eu me lembro que eu ainda estava nessa escola quando eu comecei a me apaixonar pela arte. E pra quem não sabe, eu fiz mais de 10 anos de teatro, era uma das minhas paixões, já fiz mais de 20 peças, algumas ficaram em cartaz e eu conheci pessoas maravilhosas também lá. Pena que eu perdi contato com a maioria, mas foi um momento muito especial da minha vida. Também fiz aula de piano por 4 anos, na verdade eu acho que foi 5, porque 4 foi com uma professora só, e eu já tinha feito antes com a minha vizinha um tempo de piano com outro professor. Mas se me pedirem pra tocar alguma coisa hoje em dia, eu não vou saber, porque me falta prática, mas ainda consigo ler partitura. Também fiz aula de canto e eu já cantei na igreja por muito tempo, mas eu confesso que eu morro de vergonha. E também era modelo fotográfico mirim e tirava altas fotos, gente. Depois eu mostro pra vocês alguns dos meus trabalhos. É porque eu esqueci as fotos lá no Rio e eu separei pra trazer pra cá, pra Nova Jersey, mas eu esqueci totalmente. Mas em outra oportunidade eu mostro pra vocês, tá? O Gens só ia até a 4ª série, então depois eu fui obrigada a mudar de colégio. E eu fui pro SETA. E eu lembro o quanto eu chorei quando me contaram que eu ia ter que mudar de colégio. Porque eu amava o Gens, mas mal eu sabia que no SETA eu ia viver minhas melhores memórias. Foi lá que eu dei meu primeiro beijo, tive meu primeiro namorado, conheci minhas melhores amigas e tive minha primeira decepção amorosa e tive que aprender também a conviver com pessoas muito diferentes de mim. Foi lá também que eu conheci o meu primeiro amor, o Bruno. Vocês conhecem o Bruno. E foram 8 anos que passaram como um piscar de olhos. A gente viveu muita coisa junto, que eu vou guardar pra sempre. No meio do meu último ano de ensino fundamental lá no SETA, minha mãe teve a brilhante ideia de que eu tinha que me mudar para os Estados Unidos para aprender definitivamente inglês e ter experiências novas. Eu não queria ir, gente, não queria ir mesmo, até porque eu tava namorando e os meus melhores amigos estavam no Brasil, então o que eu ia fazer nos Estados Unidos? 5 meses depois eu estava de volta ao Brasil, porque eu tava apaixonada na época, e 2, eu não aguentava as pessoas nos Estados Unidos, então por que não voltar? E eu comecei a minha vida acadêmica de ensino médio no Camões, que foi o único colégio que aceitou minha matrícula por telefone. E eu dei sorte de já entrar no Camões conhecendo 2 pessoas, que era a Raquel e o Rodrigo, porque eles já tinham estudado comigo no SETA. E foram 3 anos que passaram muito rápido e me renderam laços de amizade que eu vou levar pra vida. Nesse meio termo, eu viajei muito, conheci muitas culturas, muitas pessoas. Errei muito, acertei muito e curti bastante, aproveitei muito tudo que a vida tinha a me proporcionar. Depois que eu terminei meu ensino médio, eu fiquei 6 meses no Brasil, fiz faculdade de Relações Internacionais um período e decidi voltar para os Estados Unidos para ficar perto da minha família e começar uma faculdade lá, no caso, aqui. E aqui moram meus tios, meus primos, minha mãe, meu padrasto, minha avó e meus cachorros. Porque cachorro também faz parte da família, né? E ao invés de cursar Relações Internacionais, eu mudei para Ciências Políticas, que é praticamente a mesma coisa. E aqui eu tive oportunidades que eu nunca sonhei ter na vida. Eu já fiz um semestre na ONU, já fui para Bruxelas e Londres para ver como funciona a União Europeia de perto e o parlamento inglês. Já fiz um intercâmbio para Paris e espero ter muitas outras oportunidades. Mas nem tudo foram flores. Há praticamente 2 anos eu perdi meu pai e não tive a chance de voltar no Rio para dizer um último adeus. E logo em seguida, questão de semanas, minha avó ficou internada porque ela teve um AVC e uma hemorragia estomacal, um seguido do outro. E eu quase a vi indo embora também. Foi o momento mais difícil que eu já passei na minha vida, sem sombra de dúvidas. E eu não desejo a dor que eu senti pra ninguém, porque definitivamente me mudou como pessoa.
Mas meu pai me deixou 3 irmãs, que eu esqueci de mencionar no início do vídeo. E eu lembro que quem me deu muita força nessa época foram vocês. Vocês que me assistem. Então, meu mais sincero obrigada. O YouTube eu comecei um pouco antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Sem nenhuma pretensão, não achava que ia dar certo. E eu nunca na vida ia imaginar que ele ia me abrir tantas portas e ia deixar eu conhecer tanta gente. Todas as pessoas que passaram pela minha vida me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Me encheram de memórias, de risos, de ensinamentos. Algumas, infelizmente, eu tive que aprender a dizer adeus. Mas não tem jeito, todo mundo que passa deixa rastro. E eu quero que deixe mesmo, porque eu quero poder aprender com todos os meus tropeços. E ver o quanto meu futuro vai valer a pena. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 22 anos, é dar valor aos momentos e às pessoas que participam deles. Porque você não sabe se elas vão estar ali no dia de amanhã. E pra você que passou pela minha vida e me acrescentou de alguma forma, obrigado pelas memórias.